Bom dia, tudo bem com você? Começando mais um Café com os Anjos. O tema de hoje é: você sabe descansar sem culpa? O Café com os Anjos acontece de segunda a sexta, 8h30 da manhã, aqui no meu perfil. E eu quero trazer para você essa reflexão sobre isso hoje. Se você sabe descansar sem culpa. Flávia, o que é descansar sem culpa? Você, ao se sentir cansada, você para. Ou você escolhe um momento do dia para descansar sem precisar ficar pensando, se preocupando com as 900 coisas que você está deixando de fazer para estar naquele momento de descanso. Isso é uma reflexão bem importante, isso é uma reflexão bem interessante aí para trazer para você, porque quando a gente começa a nossa vida adulta, a gente não entende muito bem o porquê a gente fica nesse lugar de esforço, de sacrifício, de ter que fazer as coisas o tempo inteiro, né? Principalmente nós mulheres, nós temos um comportamento de falta de permissão de descanso acionado em nós, o botãozinho acionado em nós desde criança, né? Que é o não poder sentar, o não poder se divertir antes de, né? Antes das tarefas da casa estarem prontas, antes de todo mundo ter terminado as coisas, antes de várias questões. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. E no final a gente vai ter o atendimento com o padrão angelical. Deixa eu colocar aqui. Atendimento com o padrão angelical. Reprogramar. A ideia de sacrifício. Gostam do tema? Ao final, atendimento com o padrão angelical para mudar essa ideia de sacrifício, tá? Por que isso, gente? Porque muitas vezes a gente tá num comportamento, num ciclo vicioso de comportamento que não permite com que você descanse, com que você pare, com que você curta a sua própria existência, porque dentro de você, dentro da sua cabeça, foi criado uma naturalidade de um comportamento que impede a gente de parar, descansar, né? Por quê? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você viu a sua mãe descansar? Que momento do dia a sua mãe parava e fazia, simplesmente nada, porque ela dizia que merecia? Quando é que ela deixava você ficar parada e dizia para você que você merecia ficar parada? Muitas vezes a gente tem essa lembrança de poder descansar quando a gente fica doente. Então, quando a gente fica doente, a gente podia faltar na escola, a gente poderia não fazer as tarefas de casa, a gente tinha permissão para ficar assistindo TV, ficar fazendo nada, só quando fica doente. E sabe o que acontece? O seu corpo entende que para você descansar, ele precisa ficar doente. E aí você passa a sua vida sem a permissão de descanso, e quando você está exausta, ou quando você resolve tirar férias, ou quando você resolve simplesmente desligar ali o trator, né? Desligar o botão do trator e não fazer nada, o seu corpo adoece. Porque ainda não tem a consciência do merecimento no descanso. Quantas vezes você tirou férias e ficou doente? Pegou uma gripe? Eu acho que teve uma vez que eu peguei dengue nas férias. E aí acabei ficando acamada, a gente fica paralisada e não consegue. A gente entra no descanso forçado, quando poderia ser um descanso opcional.
Porque dentro de nós, naquela programação velha, antiga, que a gente traz desde a nossa infância, que a gente traz desde as nossas ancestrais, ficou registrado que a permissão de descansar não é para nós. Não somos nós. Faz sentido isso para vocês, gente? Essa falta de permissão de descansar? Se faz sentido para vocês, eu vou continuar com o tema, tá? Porque é um tema que foi motivo de muitas sessões de terapia para mim, tá? Muitas sessões de terapia. Por quê? Porque eu não conseguia me permitir sentar no sofá e não fazer nada. Então, para eu sentar no sofá, eu precisava ou estar comendo, ou com duas coisas, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu assistia, por exemplo, um seriado e ficava mexendo no celular também. E aí eu comecei a perceber que eu tinha esse comportamento em todo o movimento de descanso, que eu só parava para fazer nada quando eu estava com algum compromisso, ou seja, ou eu estava me alimentando, ou eu estava fazendo as minhas unhas, ou eu tinha marcado algum outro compromisso. Porque esse lugar de, por exemplo, uma viagem, porque esse lugar de simplesmente sentar, parar, descansar, não era um sentimento que eu tinha de permissão. Então, ao sentar no sofá, por exemplo, para assistir um seriado, eu já começava a pensar: eu deveria estar lendo um livro, eu deveria estar fazendo alguma coisa do trabalho, eu deveria estar limpando a casa, eu deveria estar lavando a louça, eu deveria estar fazendo outra coisa. E aí entra nesse comportamento, nesse movimento, nessa ideia de culpa por não estar fazendo algo útil naquele movimento de descanso. Só que eu não sei você, tá? Eu não sei aí você, mas eu não sou uma máquina. Me conta, você é uma máquina ou você é um ser humano? Porque quando a gente começa a tomar consciência que nós, seres humanos, nós temos limite, e que esse limite ele precisa ser respeitado para que no longo prazo a gente se sinta saudável, eu te pergunto: por que na sua agenda não tem pequenos momentos de descanso? Por que você não estabelece na sua agenda momentos para você simplesmente respirar? Não leva mais que 5 minutos. Flávia, eu tenho uma rotina de trabalho muito acelerado. Pois é, mas mesmo assim você consegue parar ali 1 minuto que seja para simplesmente respirar. Quando eu trabalhava no judiciário, eu tinha que ter um lembrete no meu computador com escrito respira. Porque eu nem respirar, eu não respirava enquanto estava no trabalho. E não respirar significa que toda a sua função vital está sendo bloqueada e atrapalhada. Eu lembro desse lembrete. Era sério, gente. Eu tinha todo o corpo vital, toda a energia vital do corpo, o corpo precisa dessa energia vital para se reprogramar, para se revitalizar e para você poder continuar. E se você não respira, automaticamente o seu cérebro recebe pouco oxigênio, e ao receber pouco oxigênio, os seus pensamentos, Os seus pensamentos começam a ficar atrapalhados, tá? Então, por exemplo, os seus pensamentos são mais rápidos que a sua boca. Por quê? Porque você não respira. O sentimento de ansiedade, ele começa a consumir o seu corpo também por falta de respiração. Então, uma das primeiras coisas que se recomenda a uma pessoa que está tendo crise de ansiedade é que ela respire.
E aí a pessoa fala, capaz que é só isso. É algo. É algo a ser feito. Então, por exemplo, uma pessoa que está iniciando o processo de crise de ansiedade, ela percebeu que vai ficar ansiosa, começa a respirar. Respirar fundo, né? Inspira e expira esvaziando todo o pulmão, segurando o pulmão vazio. Existe uma respiração certa para isso, tá? Mas, junto com isso, junto com essa ideia de não respirar, também tem a ideia de não descansar. E aí você começa a perceber que você entra nesse ciclo de a todo momento você precisa estar fazendo algo. A todo momento você precisa estar fazendo alguma coisa. Só que o problema é que se você deseja mudar a sua vida, você deseja mudar a sua realidade, se você está no processo de transformação interna para você se tornar outra pessoa, você precisa do momento de permissão, de descanso, para que as ideias na sua cabeça surjam. Como você vai ter uma ideia se você não se permite parar? Como? Me responda essa pergunta. Não se permite parar, não se permite descansar, não se permite fazer nada. E aí o problema é que a gente vai ensinando também para quem está ao nosso redor que a gente, essa sou eu, sempre preciso estar fazendo algo. Clarice. E você ainda gosta do tal do esporte, né? Pelo menos é um descanso ali pra mente, né? Só que o problema disso é que nós estamos ensinando para as pessoas que estão ao nosso redor que a gente também não descansa. Ou seja, quando a gente está parado, a pessoa não entende que a gente está parada. E é como se a gente estivesse à toa. E aí, nessa ideia, nesse movimento de estar à toa, pode começar a vir as cobranças. E a mesma cobrança que você recebia lá na infância, da sua mãe, do seu pai, por não estar fazendo nada. Então, eu te pergunto, quando é que você vai quebrar esse ciclo e se permitir descansar? Quando é que você vai criar consciência que você merece respirar? Que você merece parar? Que você merece um movimento à toa? Não é à toa lendo um livro, não é à toa assistindo um seriado, não é à toa comendo algo, é à toa olhando pro teto, fazer nada. O celular, então, meu Deus do céu. Esse lugar de estar sempre extremamente ocupada, sempre extremamente recebendo informações, por exemplo, ficar muito no celular, a gente fica recebendo turbilhões de informação no celular, faz com que a gente entre no movimento de estar muito na energia masculina. E isso também tem consequências para o feminino. Então, se você é mulher e você não tem ciência, merecimento, clareza que você precisa de um momento de ócio, o que vai acontecer é que o seu masculino vai ficar muito acima, muito elevado, né, no fazer, consequentemente vai trazer doenças do feminino, cólica, tá? Cistos, problemas de mama, TPM, eu falei TPM já? Menopausa muito acelerada. Porque os problemas do feminino, eles acontecem porque o feminino, por natureza, ele precisa desse momento de ócio para se reestruturar e se recompor. Se a gente não dá pro feminino, pro nosso lado feminino, né? Essa parte de descanso,
automaticamente o nosso feminino começa a ficar prejudicado e as feridas começam a aparecer. As dores, as feridas, as doenças do feminino começam a aparecer ali no seu corpo, né? O excesso de inchaço, né? Por quê? Porque a gente não está cuidando de uma parte importante de nós, que é o feminino. Então, quando a gente entra nesse lugar de fazer, nós estamos nutrindo apenas a energia masculina em nós. Flávia, mas então eu tô com a energia masculina elevada? Provavelmente. Só que a gente só controla a energia masculina quando a gente cura o feminino. Quando a gente cura a energia feminina para contrabalancear isso, tá? Por quê? Porque nós não fomos criadas para a energia feminina. Nós fomos criadas na energia do fazer. E a energia do fazer, ela é predominantemente nossa energia masculina. Só que todos nós, mulheres e homens, temos as duas energias dentro de nós. As duas energias dentro de nós. E como nós temos as duas energias dentro de nós, nós precisamos nutrir as duas. Os homens, quando ficam na caixa do nada deles, eles estão lá nutrindo a energia deles, né? E a gente precisa aprender também a se colocar nesse lugar de fazer nada. Mas não precisa ser uma quantidade de tempo exagerada no dia. Começa com 2 minutos. Né? Uma frase que eu falo muito aqui para as minhas alunas é que o simples funciona. Porque parece que quando a gente fala que precisa de descanso, precisa de ócio, aí você automaticamente olha na sua agenda e fala, eu não tenho tempo para isso. Não, você não tem tempo mesmo. Porque a sua agenda ela já foi preenchida, a sua rotina já foi colocada de uma forma que você mantenha o comportamento que você acredita que é o correto. O que eu estou dizendo para você é tirar 2 minutos do seu dia para respirar. 1 minuto que seja. Para respirar, para olhar para fora, para olhar para o céu. Quanto tempo faz que você não olha para a lua, que você não olha para as estrelas, que você não olha para a árvore que está no seu bairro? Às vezes a gente passa a vida tão acelerado que a gente não para perceber coisas da natureza que são abundantes e trazem para nós a sensação de beleza. E aí a gente fica procurando a beleza no telefone, se comparando com a vida da outra, se comparando o nosso corpo no espelho. Quando a beleza e a abundância, ela tá na natureza. Aí você fica procurando mais dinheiro, mas você não para 2 minutos para respirar e ter ideias. Aí você quer solução para aquele problema, você pergunta para Deus, Deus, como eu vou fazer tal coisa? Só que você não para 2 minutos para ouvir a resposta de Deus. Porque muitas pessoas com quem eu converso, eu pergunto, você conversa com Deus? Aí a pessoa, sim. E que horas você para ouvir a resposta? Aí ela fala, fica assustada. Porque geralmente quando a gente fala de oração, a gente pensa em falar e pensar, né? Então eu tô na oração, tô rezando o Pai Nosso, Ave Maria, tô rezando ali, ou conversando com Deus, fazendo meus agradecimentos, faço minhas perguntas, minhas queixas, né? E aí eu pergunto, que horas você para ouvir a resposta das suas perguntas? Que horas você para ouvir as respostas da sua oração? Porque para você ouvir a resposta da sua oração, você precisa silenciar a mente. Silêncio. E se você não tem silêncio no seu dia, como você vai ouvir Deus? Por isso que a meditação, gente, é extremamente importante, porque a meditação é a oportunidade que você tem de ouvir a Deus.
tá bom? Fez sentido aí pra vocês isso? Me contem se fez sentido, se a gente vai ativar a energia do padrão angelical agora. 9 horas tem compromisso. Bora? Fez sentido aí? Estão precisando aprender a ouvir a Deus? Eu vejo as pessoas querendo mudança de vida, mas não param 2 minutos para ouvir o que Deus tem para elas. Ai, Flávia, eu não sei fazer isso, eu ensino. Eu ensino isso nos cursos, tá? Quem quiser aprender, estou aí para ensinar isso. Eu tô procurando uma música, tá? Parece que não tá querendo funcionar aqui. Tá ouvindo a música? A gente vai trabalhar essa ideia de esforço, trazer pro seu corpo. Obrigada, Núria. Obrigada, Mailane. Então, coloca a mão no seu coração, se você quiser receber a energia do padrão angelical no dia de hoje. Mudou a música. Então, coloca as mãos no seu coração, respira fundo. E eu peço para Deus solicitar os anjos de ativação do padrão angelical. Eu peço ativação do padrão angelical. Eu peço ativação do padrão angelical. E vai sentindo a energia da sua mão passar para o seu coração e se espalhando por todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E você vai sentindo essa energia se espalhando. Vai se espalhando pela sua cabeça, pelos seus braços, pelas suas pernas. E vai trazendo para você uma sensação de conforto, de leveza. 5 minutinhos por dia de ativação do padrão angelical já muda a sua vibração no dia, tá? Então vai respirando, vai recebendo. E eu vou pedir, se você quiser receber essa reprogramação, você vai dizendo sim, tá bom? Então eu peço para os anjos transmutar em amor e luz toda a sensação de precisar estar ocupado a todo momento. Transmuta em amor e luz. Transmuta em amor e luz, transmuta em amor e luz. Transmuta em amor e luz a sensação de não ter permissão de descansar, parar, sem ser quando você está doente, quando você está exausta ou quando você está num passeio programado. Transmuta em amor e luz, transmuta em amor e luz, transmuta em amor e luz. Transmuta em amor e luz, trazendo para você a sensação da permissão de escolher os seus compromissos, de escolher a atividade do seu dia, de escolher os momentos de descanso. Que você tem permissão de respirar, que você tem permissão de sentir o ar entrando pelo seu corpo e revitalizando as suas células. E tudo que impede, bloqueia, segura ou afasta você disso, se você me permitir, eu vou pedir para os anjos liberar. Transmuta em amor e luz, transmuta em amor e luz, transmuta em amor e luz.
Vou pedir para os anjos trazer para você a sensação de merecimento. A sensação de começar a criar pequenos rituais de descanso, pequenos rituais de merecimento, trazendo para você a sensação de alegria em cuidar de você, em ouvir Deus e estar conectado com algo maior. É deixando essa sensação ser instalada em todo o seu corpo, em todas as suas células, liberando você dos velhos padrões e construindo um novo padrão, um padrão mais angelical. Vai imaginando que uma luz dourada vai entrando pelo topo da sua cabeça. Essa luz dourada vai se espalhando pelo seu corpo. E essa luz dourada vai entrando e vai limpando toda a energia densa do dia. E quando você estiver completamente dourada, pode abrir seus olhos. Vai expirando e vai voltando. E vai me contando como você se sentiu com essa reprogramação, se trouxe leveza, se trouxe alívio para o seu campo. Quem quiser participar do grupo e receber notificações, comenta portal aqui, que você vai receber uma notificação lá no seu direct. E aí é só ir clicando nos botões que vai aparecendo para você receber o link do grupo, tá? E aí você entra no nosso grupo, no nosso portal dos anjos para receber conteúdos, notificações, tudo por lá, tá bom? Comenta aqui portal para você receber aí as notificações. Então eu vejo vocês amanhã, 8h30.